A nossa retrospectiva começa com o vereador Ubiratã Canhete de Campos Filho, o Bira, presidente da Câmara Municipal de Corumbá. No episódio número 1 do Papo Sério, o vereador Bira falou dos seus 2 mandatos como presidente da Câmara de Corumbá. Mas eu falo, Deus escreve certo por linhas tortas. Graças a Deus eu não ganhei aquela eleição, porque eu não tinha nenhum conhecimento para ser presidente naquela época. Assim, e não tinha noção de que era, né, aquilo ainda, ser vereador. Então, passou o tempo e chegou o momento que chegou a minha hora, eu acredito eu, na segunda legislatura, a gente foi eleito de forma consensual, né? Então, aquele primeiro mandato, como eu disse, foi um mandato de muito aprendizado, mas eu tive muita sorte também, porque eu tive grandes parceiros no meu mandato. O próprio Reinaldo, que eu já citei, mas eu tive a ex-deputada federal Rose, que era vice-governadora e que depois veio a ser deputada federal, ainda no meu primeiro mandato, que foi uma das maiores parceiras que eu tive na política. E aí veio vindo outros, o próprio vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que é um grande amigo que a gente tem, né? E hoje a gente já estreitou também outras parcerias, né? O deputado Jamilson me ajuda, barbaridade, tanto no meu mandato quanto em questões de governo em Campo Grande. O presidente da Assembleia, Gerson Clara, é um cara que a gente tem muita admiração, vive mandando emenda para Corumbá, um cara assim sensacional. Então, graças a Deus, a gente tem esse bom relacionamento e tenta buscar aprender, né? Com quem sabe, né? Esse pessoal é mais sabido que a gente. Chicão Viana foi o nosso segundo entrevistado no Papo Sério. Na época, ainda como vereador, hoje secretário de Desenvolvimento Econômico, Chicão Viana contou toda a história do pacto e os bastidores para ganhar a prefeitura de Corumbá com o Dr. Gabriel. Aí teve um belo dia, eu fiz uma audiência pública, eu e a vereadora Raquel, lá no Cravo Vermelho. Sim, eu acho que eu estava lá. Só que eu não fui naquela audiência pública. Eu estava lá. Eu fui a Campo Grande e sentei com o governo do estado. E eu nem na audiência pública eu fui. E eu falei, Raquel, boa sorte para você, toca aí a audiência, que nós vamos estar conversando com o governador. Conversamos na época, o ex-governador, o Reinaldo Zambuja, conversamos com todo mundo. Isso aqui eu vou contar agora porque sim. Já pode contar, né? E não nós é queremos segredo. saber, né? Sentamos lá com a turma, com o cara que é o mentor político lá, que é do estado, que é o Sérgio de Paula. Aí ele falou, como que tá Corumbá? Eu falei, tem um monte de candidato, mas eu acho que nós temos uma solução. Aí eles, sempre do PSDB aqui, com o Marcelo, o Marcelo querendo emplacar o candidato dele, o Pardal, que é muito gente boa, gosto do Pardal, não tem nada contra ele. Aí o Sérgio de Paulo falou, mas o que é? Você é candidato a prefeito também? Eu falei, não, eu não sou candidato a prefeito. Eu tenho um compromisso moral com o meu primeiro candidato a prefeito, que foi o Gabriel, 4 anos atrás, e eu tenho certeza que qualquer pesquisa ele surra todo mundo. Mas se não juntar o pessoal aí, não vai dar certo. Aí ele falou, mas você tá com essa cabeça mesmo? Eu falei, tô. Ele falou, então vamos começar a costurar. Eu falei, já tá costurado. Aí ele falou, você me apresenta esse projeto? Eu falei, apresento. Olha que interessante, falou, hein? você me traz o Gabriel aqui? Aí eu falei, trago. Aí liguei pro Gabriel. Ele falou, você me apresenta esse projeto? Eu falei, apresento. Olha que interessante, falou, hein? você me traz o Gabriel aqui? Aí eu falei, trago. Aí liguei pro Gabriel, voltei para Corumbá e fomos a Campo Grande no outro dia de novo. Sentamos lá, começamos a costurar. Aí ele falou, olha, vamos para frente que eu acho que o projeto é esse mesmo. Aí logo pro segundo passo, o Paulo Duarte já era deputado, já estava aberto e reconstruíram isso aí, né? Eles tiveram desavenças, mas por Corumbá foi muito maior essa aproximação e hoje está aí, né? Que deu certo. Que deu certo, né? O ator e produtor Salim Hassan foi o nosso convidado no 3º episódio do Papo Sério. Salim contou toda a história da produção e gravação do filme Les Garçons, fazendo uma viagem inteligente pelo mundo da cultura em Corumbá. Mas a história, ela tem muita coisa assim a ver com situações que o Breno Moroni vivenciou, né?
O Breno Moroni é um ator, diretor, roteirista, já fez mais de 100 filmes. Ele está hoje com 71 anos de idade. Inclusive, hoje ele está na novela Vale a Pena Ver de Novo. Ele faz o Adonai, o mascarado da novela, sabe? Ele é o personagem. E aí o Breno escreveu essa história com várias coisas que ele vivenciou. Que ele viveu morando na França, morando na África, falando um pouco assim, vivendo um pouco como um mambembe de circo nas ruas de Paris, vendo um pouco essa situação de fome, de guerra, de imigrantes. E aí ele se inspirou em um amor também que ele teve. E a história conta a situação onde um velho maître de um restaurante francês, um restaurante decadente. Por isso que é Les Garçons. Les Garçons, que é uma França dos anos 1980. Então a gente criou uma certa temporalidade, apesar de que é cinearte, então tem muitas pistas falsas no filme, para que as pessoas possam ter entendimentos diferenciados, né? Mas o enredo em si, ele fala desse senhor que recebe uma carta, e essa carta é de uma paixão antiga, moribunda, e quer se despedir do mundo, estando com ele alguns minutos, revivendo alguns momentos felizes naquele local. O jogador Pato, hoje no futebol do Reino Unido, foi convidado para o Esporte Show especial do canal JL Pantanal. E o Pato Ronald não poderia deixar de comentar sobre o gol marcado contra o Corinthians, em pleno Neoquímica, em cima do grande goleiro Cássio. Então, foi uma semana que sempre treinava pênalti, cavadinha, batia forte. E no dia da semana contra o Corinthians, a gente teve a possibilidade, apesar de jogar na entrei da casa na arena, apesar de a gente acreditou que a gente podia conseguir um empate e conseguia ter a possibilidade de pênalti. Aí na semana eu treinei cavada, batia forte, sempre ali. E não me engano, mas quarta-feira eu falei pro meu irmão, pareci pro pênalti eu vou cavar. Alguém comentou isso comigo em Corumbá. Falou, rapaz, aquilo lá, ele falou para alguém da família dele que se tiver pênalti você iria cavar, e fez isso mesmo. Sim. Seu mano é o que tá aqui? É ele. Como é que é o nome dele? Richard. Richard. Joga muito também, né? Tem bola. E o meu amiguinho? Lourenço, tá aqui também o Lourenço, que é netinho da minha amiga Laura. Isso. Então, aí eu falei pra ele que eu ia cavar, aí não foi só pra ele, foi pros jogadores também, porque o que treinava comigo via que eu cavava, aí perguntou pra mim, se pros pênaltis, você vai fazer isso? Eu falei, eu vou fazer. Aí o treinador já tava ciente também. Aí foi no dia do jogo que deu a possibilidade de ir pros pênaltis. E acabei tendo a oportunidade de chutar o pênalti na hora que eu fui. Você acha, Pato, que aquilo ali também abriu portas para você? Também tem a personalidade de fazer isso no Arena Corinthians. No mata-mata do Paulista contra o Cássio, eu acho que abriu um pouco de porta para mim ali. Na época de São João, convidamos quem entende. E poucos entendem mais que José Gilberto Rosisca, que contou a história de São João em Corumbá e dos festeiros que fazem a grande festa acontecer. Mas o banho do santo garante inclusive a nossa singularidade e garante que seja um patrimônio cultural e material do Brasil por conta disso, pela singularidade. Então se mantém aqui, né? Quando a gente vai falar do nosso São João fora daqui, inclusive, a gente precisa muito dizer, nosso São João não é como o São João dos outros lugares. Perfeito. Né? Temos sim shows, temos concursos de quadrilha, temos outras situações, mas a nossa grande singularidade está na questão do banho. Obviamente tem muita coisa que acontece antes e também tem coisas que acontecem depois. A nossa festa é sincrética, né? Mas isso acontece e é singular, é diferente do restante do país. Então, assim, deixa de ser ou se torna mais importante? Não para os outros, mas para nós sim, com certeza. O nosso bairrismo vai dizer que a festa é nossa e a nossa festa é o melhor, é a melhor que nós temos dentro do Centro-Oeste brasileiro. Coronel Rabelo, fundador e presidente do Instituto do Homem Pantaneiro, contou com detalhes no Papo Sério o episódio que quase tirou a sua vida
no combate aos coreiros nos anos 90. Mais um episódio que ficou marcado em 2025. Em dezembro, 13 de dezembro de 83, ainda não existia a Polícia Florestal, ela é criada em 86. Num desses confrontos, na região do Nabileque, eu comandava uma patrulha com 3 embarcações e nós fomos fazer uma abordagem para 5, 6 embarcações paraguaias, pequenas, que estavam no meio do rio, saindo de uma caçada. E nessa abordagem, antes que a gente fizesse efetivamente a aproximação, eu escuto um primeiro disparo, meu piloteiro toma um tiro na testa, eles só atiravam na testa, né, pelo hábito de caçar à noite, atirando só no jacaré nos olhos. Entre os olhos, né? E meu barco é desgovernado, bate no barco deles, eu pulo no barranco e aí eu rastejando eu consigo tirar minha testa fora, meu tiro pega no ombro direito. E foi o movimento que foi que me salvou, senão certamente teria ficado ali também. Esse troca de tiro, ele dura... O piloteiro perdeu a vida. Perdeu a vida, e só registrar um detalhe importante, porque está nascendo um livro que até em primeira mão, esse livro vai dar um nome a uma fala de um dos sargentos que, perguntado, né, eu começo a reunir as entrevistas dos militares que atuaram comigo, e um deles fala... perguntado como é que se sente, porque foi uma das missões mais importantes que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul recebe, e ele cumpre essa missão, a corporação, com êxito, né? Porque nós começamos o confronto e em 91 nós encerramos o tráfico e a caça ao jacaré. Certo. E ele responde: eu me sinto um herói sem medalha. Então, vem vindo um livro chamado Heróis Sem Medalhas, que vai relatar tudo o que aconteceu, inclusive nesse dia. Eu tomo tiro aí 3, 4 horas da tarde, sou transportado numa maneira de alto risco, que a gente passou na frente da Baía Negra, que era onde ficavam os coreiros, lá até o destacamento do Barranco Branco, abaixo de Coimbra, do Exército Brasileiro. Ali eu recebo os primeiros socorros, só que o tiro tinha pegado a artéria também, a humeral. E aí o enfermeiro fala, se ele não sair daqui, realmente ele não vai aguentar. E 5, 6 horas da tarde... Na capital, imagine as comunicações da época, rádio, né, o velho rádio a válvula e tudo. Eles conseguem reunir os pilotos da Casa Militar e perguntam, temos um tenente baleado, alguém tem coragem de buscá-lo? E o Nelson, comandante, um bugrão antigo, falou, eu vou lá buscar, manda iluminar a pista, porque ele estava vindo na bússola, né? Então, 8 horas da noite, pousa um avião, 8 da noite. Imagine, com tochas de fogo, para que eu pudesse ser resgatado e continuasse uma história que segue ainda depois de muitos anos. A simplicidade e o bom humor do novo bispo diocesano de Corumbá, Dom João Batista de Oliveira, contagiou a todos neste episódio. E ele contou o porquê de ser nomeado e tomar posse aqui em Corumbá. Então, aí, claro, quando saiu toda a nomeação oficial, então aí eu conversei com o Dom Norberto, Diocese de Paraná, e ele falou, olha, se você quiser ordenar aqui, aí outros falaram, por que não se ordena na sua cidade? Mas aí eu comecei a pensar, não tem sentido eu me ordenar, por exemplo, aqui em Ji-Paraná, não? Eu me ordenar aqui, eu estou indo embora daqui. Eu me ordenar lá na minha cidade. Tudo bem, tem um sentido, porque eu sou de lá, mas eu já ordenei padre lá. Minha ordenação sacerdotal foi lá. Aí eu escolhi pensando, eu acho que tem um sentido, para mim tem um sentido muito profundo, teve e tem, né, de se ordenar aonde a gente vai trabalhar. Não, tem... Porque é o povo com quem eu ia ficar e estou agora. Né? Então, acho que teve esse envolvimento grande, né, de participação, de preparação para a ordenação. Isso já foi tornando algo bem mais familiar com relação à minha pessoa. Né? Então, eu escolhi nesse sentido. O senhor falou uma grande verdade agora. Sim. Estava todo mundo curioso, né, para a chegada do novo bispo, né? E foi um impacto, né? Saber ele andando de sandália, calça jeans, teve uma diferença assim, de visual que simplicidade total, né? Experimentaram muito isso. É interessante, aí alguém da minha congregação falou, o pessoal vai... Eu falei, não, eu sou simples, eu não posso ser aquilo que eu não sou. Né? Eu sou essa pessoa. Né?
Claro, a gente não vai andar de qualquer jeito, né? Mas eu pensei, de repente vai ter gente que vai criticar, vai questionar. E não, agora o povo me acolhe muito bem, assim, do jeito que eu sou. A professora doutora Rosângela Vila esbanjou o conhecimento em mais um episódio do Papo Sério. Os erros e os vícios de linguagem receberam especial destaque na entrevista. Acompanhe. Quer que eu pegue aqui? Não, hein? Tá ótimo. Bicicleta, azul. Azul? Só camisa azul? Azul da cor do mar. Sal, tá muito sargada. Tá muito sargada. E tem o contrário, não tem, Zé? É o contrário. Então, olha, essa substituição, ela acontece tanto dentro da palavra, que a gente fala internamente, no caso de placa, né? Placa, bicicleta, Flamengo, né? E também no final da palavra, no caso de azul, sal. Então, ela acontece tanto interna ou externa. E o contrário também, que é a substituição do R pelo L, né? Então, que é um fenômeno que chama lambdacismo. Há pessoas que pronunciam galfo, né, por garfo. Isso. Então, é chamado uma hipercorreção. Vai falar, vou falar galfo. Galfo é mais bonito? Será que galfo é mais bonito? Né? Então, fica acha que garfo está errado na cabeça, né? Assim, aí fala galfo. Eu já vi o Gerson ser chamado de Gelson. De Gelson. Amor, né? Há pessoas que pronunciam amor. E o caso bem comum. No caso de Tlessa, já vai pelo lado do Cebolinha também. Que é a linguagem do Cebolinha, né? Então tem essa, tanto de um lado como o outro. Então, corta, porta. Então, tanta substituição é um fenômeno, né, linguístico na oralidade. Então, assim, pode ser corrigido? Deve. Na escrita. Então, a escrita ela tem uma regra específica da ortografia. E essas variações elas ocorrem na pronúncia, né? Então, na escrita, ela deve ser, sim, corrigida, né? Esley Santana relatou o seu exemplo de vida e as dificuldades encontradas para se tornar professor e agora vereador de Corumbá. Hoje, como uma grande liderança política, Esley também esteve presente no Papo Sério. Difícil não foi. Eu sempre falo o seguinte, quando a gente constrói as coisas com a verdade, fica tudo mais fácil. Sim, também. Fica tudo mais fácil. Transparência, quando a gente cumpre os combinados, Sim. Quando a gente honra a nossa palavra, e a gente sai, e quando a gente consegue sair pela porta da frente. Sim. Né? E eu acredito que entrou. Então eu tenho muita consciência tranquila com relação a isso. Nós tínhamos gratidão e sinceridade, cara, em qualquer lugar. Sim. Eu falo para todo mundo, o trabalho que nós fizemos ali durante 4 anos, praticamente, na Superintendência de Políticas Públicas, tocando ali na Superintendência a pasta da juventude, mulher, igualdade racial, LGBT, junta de serviço militar, a questão da pessoa idosa, a pessoa com deficiência, era tudo ali naquela pasta, né? Você era presente em tudo, hein? Se marcava a presença. Tem que ser. Eu sempre falo, se não é pra gente fazer diferente, não estou dizendo que nós somos os melhores, não, longe disso. Mas se não é para fazer diferente, ou para deixar algo de bom naquele local que você está, então não vai. Não assume, não faz, deixa que outro vai lá. Né? Se é para estar por estar, então não vai. Então, eu acho que a gente deixou uma equipe muito boa também, nós tínhamos ali, muita vontade de trabalhar, então nós deixamos muita coisa bacana, né? Um legado legal ali dentro de todas essas pastas. E chega um momento em que, assim como o ex-prefeito tinha o projeto dele, como o prefeito, né, o candidato a prefeito dele para ser o sucessor, e aí outros projetos políticos, a gente também eu também tinha um projeto político. Então, quando a gente observa que dentro desse projeto político não havia espaço para a gente, né, eu sento, converso por várias vezes com o antigo prefeito, e aí eu chego à conclusão falando para ele, sem mandar recado, né, eu sempre tive essa liberdade com ele, e falei com o prefeito que estaria caminhando num outro projeto por conta das razões que coloquei na mesa para ele, e tudo bem, apertamos a mão, ele tocou o barco dele, toquei o meu, e encerramos por aí. Luiz Ricardo Julião, presidente do Lions Clube de Corumbá
e membro ativo de diversas instituições da cidade, foi mais um dos nossos convidados relatando as atividades do Lions e o seu grande projeto e desafio durante o ano leonístico. Esse é o futuro presidente. Isso daí é... Então, aí tem essa regra numa coisa, né? Essa coisa de sucessão e tal, mas eu não estava levando muita fé nisso não, né? E aí, quando foi, né, em fevereiro desse ano, né, o pessoal falou assim, bom, então você já pode entrar na eleição, né? Você vai a presidente, e aí começaram, né? Os companheiros, não sei o quê. Falei, olha, é novo, né? Mas me contentei com esse novo, porque Zé Roberto falou que ele foi presidente com 25 anos. Foi. Então, assim, Ele foi recém chegar, né? Ele foi... Como José Roberto, falecido da Castro. E aí, bom, aí eu falei, vai, eleição, né? E fui eleito. Dr. Wilson Baruch, o ícone da medicina em Corumbá, com 90 anos, esteve no Papo Sério este ano, contando seu exemplo de vida e a sua longa carreira como médico ginecologista e obstetra. Eu cheguei em Corumbá porque eu quis vir, né? Eu falei, Tinha outras opções. Não, minha terra é Corumbá. E nós juntei com o grupo de médicos, nós éramos 18. Na cidade? Na cidade. 18 médicos. E tomávamos conta de toda a saúde da cidade. Quem me recebeu e que me deu muita mão foi o doutor Fadá, doutor Cleto, doutor Nelson, doutor Breno. Todos já na época, já com mais experiência. Então nós fazíamos a medicina corumbaense e especialidade fazia quem queria, porque tinha que fazer a generalidade. Nós tínhamos que atender tudo, tinha que atender. Não tinha posto de saúde. Só tinha um posto de saúde na Ladeira, com Cruz, Sim. que existe até hoje. Até hoje. Tinha um posto na Rua 7, entendeu? E também que a gente tinha que atender. E o posto maior era a porta do hospital, que tinha sido construída pela cidade e pelos militares, pelas freiras. As freiras não construíram, as freiras vieram depois. Para trabalhar. Para trabalhar. Então, nós tínhamos que fazer tudo. E o médico mais novo que chegava em Corumbá tinha que tomar conta do banco de sangue. Não interessa se ele sabia ou não sabia, ele tinha que tomar conta. E eu fiquei tomando conta do banco de sangue 1 ano e 8 meses, porque não chegava ninguém para entregar o banco de sangue. Porque eu acordava de noite nas facadas, nos tiros, na cirurgia. Eu que ia fazer transfusão, fazia prova cruzada, fazia tudo. Nós, médicos, que cuidavam do banco de sangue. Bia Cavassa, a vice-prefeita de Corumbá e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, ilustrou este episódio do Papo Sério. Bia comentou o apoio recebido e a sua aceitação à candidatura para deputada federal em 2020. Acompanhe aqui. Eu acho que como toda a mulher que perde alguém, em especial o seu companheiro de vida, sente, a princípio, logo no começo, a gente fica meio que sem saber, e agora, como vai ser, como será, né? Eu com praticamente 2 filhos aí, eu lembro, a Rafaela tinha recém completado 15 anos. Exatamente. O Rodrigo, recém-feito, em outubro, 18 anos. Então, 2 jovens aí, né, precisando do apoio do pai também, e eu me sentindo com uma responsabilidade enorme, né, de ter que continuar sem a presença dele ao nosso lado e dar aos nossos filhos, né, o apoio que eles também precisavam naquele momento. E o Reinaldo foi uma peça fundamental
na questão desse apoio, né? Ele enxergou em mim talvez um potencial político que eu jamais tinha visto. Né? Foi importante o apoio dele para a sua candidatura à Câmara Federal. Sim, porque foi através de um convite dele que eu, talvez até sem pensar muito, acabei aceitando. Né? Porque o Ruyter, quando à época falava comigo de me lançar para algum cargo político, como vereadora que seja, eu nem deixava ele terminar de falar. Eu falei, não, eu não tenho a missão, né? Você tem, eu te acompanho, te dou todo o apoio necessário, mas eu, como protagonista, eu não quero. Não deixava ele, né, levar essa conversa adiante. Mas, não sei, eu acho que com a ausência dele eu me encorajei. Eu acho que, né, criei coragem, porque eu vi a falta que ele fez para muitas pessoas e para nossa cidade. Então eu vi que talvez através de mim eu pudesse compensar o mínimo que fosse da falta dele, né? Claro que eu jamais chegaria, né? Imaginei que eu pudesse substituí-lo, que eu vejo que até hoje o Ruyter é presente no coração, na memória das pessoas. O jornalista e escritor Nelson Urti visitou os nossos estúdios para contar as suas marcantes coberturas jornalísticas em todo o mundo, destacando a sua reportagem no Trem da Morte, que gerou um livro 35 anos depois. Pela Placar, em 85, logo que eu entrei na Placar, eu propus essa pauta aí, para fazer a viagem de trem, saindo de São Paulo, lá da Estação da Luz de São Paulo. Eu já fiz de lá até Corumbá. Indo até Bauru, né? Troca de trem até Campo Grande, depois Corumbá e até Santa Cruz da Serra, tudo de trem. Essa foi a pauta que eles aceitaram na hora, né? Era o Sérgio de Souza, o editor da Placar nessa época. Sérgio de Souza, o famoso, né? Já faleceu, foi editor da Caras, né? Do Bondinho, né? Cara, muito bom. Essa Placar, essa é a matéria que foi a original, né? Que teve no Trem da Morte. Foi de 85, maio de 85. A matéria está aqui, nessa Placar. Eu trouxe, eu guardo ela também, né? Como recordação, né? Não quero largar esse livro aqui. Tira a mão, deixa isso aqui comigo. Ela tem a matéria aqui, né? Pois o internauta vai acompanhar. Na verdade, o nome da matéria é Tudo pelo Brasil, né? Porque foi uma forma que a gente encontrou de mostrar para o torcedor brasileiro uma forma mais barata, mais acessível, para ir ver o jogo da seleção, que ia jogar com a Bolívia lá. Tem isso. E ao mesmo tempo a gente ia também contar alguma coisa dos segredos da Bolívia e do Paraguai que iam jogar lá. Foi com esse intuito, né, que nós chegamos, né? E você descreve tudo, Corumbá, passei por Corumbá? Tudo, desde da saída, no trem, carro-restaurante, né, até chegar lá. O bife a cavalo? Aí também não, né? Não, também. O bife a cavalo. Tanto que eu tenho uma foto aqui inesquecível o bife a cavalo. Inesquecível o restaurante do trem. No restaurante. O garçom passava cafezinho, olha o conhaque, olha o conhaque. Olha o café. Olha o café. O escritor Balbino de Oliveira foi o primeiro a receber o Papo Sério em sua residência. Foi um banho de cultura, espiritualidade e simpatia com as histórias maravilhosas contadas pelo Balbino desde a sua infância e o começo da escrita. No segundo ano nós começamos a estudar. Eu comecei a estudar lá na escola 21. 12 anos, mais ou menos. Inclusive eu fiz uma trovinha, depois de muitos anos que consegui captar, porque eu estudava lá na escola 21 de setembro, escola de pobre municipal. 21 de setembro lá na cervejaria, perto da cervejaria. Brandão Júnior, né? Não, na 21.
Na 21 de setembro é ligada a Quase. SSH, né? Pois é. Onde era a SSH. E certamente foi um dia lá, um pastor. Naquela época eu não conhecia pastor, não conhecia padre, porque lá nunca passou padre, não conhecia nenhum tipo de religião, não conhecia nenhuma crendice popular, não conhecia. E foi um pastor e ele nos saudou em nome de Deus. Aí ele olhou assim: vocês conhecem Deus? Ninguém nos respondeu, nenhum aluno, nem eu, não sabia. Aí ele falou: vou falar para vocês quem é Deus. Deus conhece nós, Deus nos ama. Vocês precisam conhecer Deus para poder amar Deus. Deus é poderoso e bom, Deus é criador, criou o mundo, Ele nos ama. Deus é poderoso, a gente não vê, mas Ele é como o vento. Você não vê a força do vento que tem, a força, como Ele movimenta a água, como Ele faz tudo. Deus é assim, certo? Depois Ele contou mais o resto, como é que foi a criação do homem, como é que Deus fez, Ele contou. Mas esse começo eu não esqueci. O senhor tinha 12 anos. Mas... Não esqueceu até hoje. E escrevi, tem um livro ali. Tem um livro. Uns 12 anos eu tinha e Deus me fez conhecê-lo. Depois me ensinou Trovinha. Esse seu nome é meu selo. O selo de Deus é a marca. É um carimbo de maior valor. E serve para toda a raça. Em todo lugar que for, como aqui ele está presente. O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá, Aliesco, foi o nosso convidado neste episódio. Zezinho Martinez contou sua vida, sua trajetória profissional e a sua entrada no mundo do carnaval com os grandes desafios como presidente. O Ruiter me chamou. Eu não mexia com política, eu sempre trabalhei, não tinha nada com política, não tinha nada com... E o Ruiter me chamou, Zezinho, queria falar com você, inclusive aqui, na casa dele. Aí eu falei: cara, por que você saiu da Império e tal? Pô, o carnaval tá maravilhoso, pô, você precisava assumir a Liga, por que você não assume a Liga? Aí ele fez o convite para mim assumir a Liga. Eu falei: poxa, é um desafio, só que eu preciso conversar com os presidentes. Todos os presidentes unanimamente. Não, vambora. Era 8 escolas de samba na época. 8. Aí assumimos em 2006 a Liga das Escolas de Samba. Ficamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 mandatos. Aí já vou ser muito ligado a Império do Morro. Aí a gente escutava alguns comentários, você, presidente da Aliesco, e fez praticamente a Império do Morro voltar, o Carnaval de Corumbá, e as pessoas falaram: ele vai para a Aliesco, ele vai ficar do lado da Império. Como é que você encarava isso? Aí você vinha, aí a gente vinha do tricampeonato já, porque a Império ganhou 2004 junto com a Vila, ganhou 2005 comigo e ganhou 2006 com o Dabê. A Império saía do tricampeonato. 2007, quem ganhou o carnaval, como meu primeiro carnaval como presidente? Major Gama. O ex-árbitro da CBF, Elvésio Zequeto, também visitou o Papo Sério, contando histórias incríveis do futebol e, principalmente, a passagem do seu contato com Romário no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Romário, eu fui apitar um jogo que o Paulo César de Oliveira tinha trabalhado um jogo antes, e o Capita, que era da seleção brasileira, era o técnico do Paysandu, Carlos Alberto Torres. E foi fazer um jogo e teve um problema com o Carlos Alberto Torres, de racismo, possível racismo, injúria lá. E eu fui fazer um jogo em São Januário. Olha bem. Fazer um jogo em São Januário, apitar o jogo do Baixinho. Eu falei: puta, Romário. Aí cheguei antes do jogo, cumprimentando todo mundo, Vasco e Paysandu em São Januário. E aí eu tô conversando e falando, aí o Romário falou: e aí, tá de olho? Eu falei: ah, tá de olho? Malandro carioca, né? Falei: eu tô de olho sim, eu tô de olho nos 22 jogadores em campo, aqui não passa nada. Ele falou: não, ô PS, o negócio é o seguinte, eu tô perguntando se a família tá de olho, tá gravando lá a fita. Eu falei: ah, tá, não, tô gravando.
Esse baixinho acho que fez um gol, foi de falta. Só sei que o jogo foi 7-1. E teve um probleminha antes com o Sálvio, que o Flamengo foi tentar presentear os árbitros, que às vezes era praxe, mandar camiseta, e foi tentar. E o Sálvio, na época, Espina, pegou e relatou. Que o Márcio Braga mandou lá com os seus não sei o que, e relatou. O Armando tinha mandado uma nota dizendo que estava terminantemente proibido receber material, camiseta nos vestiários. Aí chega no final do jogo, eu estou lá no São Januário. Lá em São Januário, o mais baixinho tem 2 metros, que segurança que o falecido presidente do Vasco colocava. Você lembra? De Eurico Miranda. Falei, meu Deus, tomara que nem o Eurico venha aqui. Foi 7-1, não vai ter problema nenhum. Aí chegou lá um grandão, segurança enorme, Mussum perto dele, assim, dava dobro, né? Só para terem uma noção. Aí ele falou para mim, ô Zé Quento, Romário mandou entregar essa camiseta aqui. Cara, eu olhei pro delegado do jogo assim, olhei pro outro, olhei assim, eu falei, ô meu amigo, lembro até hoje, era Romário Mania, Romário Café Gol que ele tinha na Barra da Tijuca, tudo, 11, a camisa dele era toda personalizada. Eu olhei pra camiseta preta, ele escreveu no meio da faixa branca assim, ó, ao Elvésio, uma aula de arbitragem, assinou. Ele tá me puxando o saco, mas tudo bem, né, assim, brincando, né, escreveu. Eu falei, eu não posso aceitar. Você agradece, mas eu não posso. Querendo pegar a camiseta, mas não podia. Aí entreguei. Quando eu estou para entregar, o delegado do jogo olhou para mim e falou, você tá louco? Mas como? Você não vai receber a camiseta do Romário? Você tá louco? Romário? Não, pode pegar esse troço aí, ninguém viu. Eu falei, bom, já que o delegado do jogo está autorizando, você faz o seguinte, traz mais 4 lá. Uma gostosa viagem pela história de Corumbá aconteceu com a presença do mestre Tadeu Martinez, criador do grupo Memórias de Corumbá, que mostrou diversas imagens da cidade ao longo dos anos. Gurizada bonita. Essa aqui é uma foto, também faz, de certa forma, para o Jardim da Independência. Eu trouxe para ver, né, a elegância dos taxistas da época, que eram chamados chofer, né? Chofer. Os carros bem cuidados, né? O pessoal todo de terno para andar. E a curiosidade é que a grade do jardim. Aqui tá bem visível, bem de perto, né? E essas grades são aquelas que a gente já comentou, elas vão para o cemitério. Isso. Né? Mas anteriormente era do jardim, inicialmente, né? Era do Jardim da Independência, porque tinha um mini zoológico. Então era para cuidar, para os guardas fecharem os portões à noite, etc. Então fechava e isolava à noite. Os mais novos ainda que não têm essa ideia, se perceberem o muro do jardim, de espaço em espaço tem um buraco que é tampado. É onde estão essas colunas aí. As colunas aí, né? As colunas. Então aqui. Essa foto é linda, rapaz. Então essa foto para mostrar já bem depois, né? Se olha aqui, você já não vê que não tem mais as grades, mas ainda tinha os gansos, né? Aí e o laguinho funcionando. Porque ele é o Anache já. O edifício Anache já está construído, né? Aqui já é prefeitura, já não tem mais quase traços daquele jardim que tem tem o golfinho, etc. Tá? Aí essa era a parte bem lá do Santa Teresa. Essa era a parte que era inicial. Então aqui, a gente vai falar... agora aqui mudamos o assunto aqui, vamos para o Santa Teresa agora. Tá? Aqui, essa foto é maravilhosa, ela está colorizada, tá? Ela não é colorizada, mas eu colorizei e me surpreendi. O verde deu um destaque aqui para a gente estudar. Não existia a Rua 15 de Novembro. Não tinha. 1900, essa foto é de 1900, entre 1900 e 1910. Jovan Temelkovic, vereador em seu primeiro mandato, esbanjou simpatia e alegria no Papo Sério, contando um pouco da sua história e da sua candidatura em 2024. Entendeu? Você chegou a ensaiar assim, ó, vou sair. Não vou, candidato. Agora eu vou. Na realidade, eu ia sair, eu não sei se eu cheguei de contar para você. Eu ia sair na anterior.
entendeu? Eu fiz um acordo com o Chicão e com o Gabriel, entendeu? Que aí eu só sairia candidato se o Gabriel naquela época fosse vice de Marcelo. E eu sou um cara de muita palavra, você tá entendendo? Tem que ser. Então, assim, o Gabriel ia me dar o grupo dele, entendeu? Porque na realidade eu sou amigo de infância de todos, tá entendendo? Tu fala assim, mas você conhece? Não, estudamos a vida inteira. Acho que em Corumbá é isso, né? Todo mundo sempre se conhece. E dessa vez eu não fui, entendeu? Eu tive que honrar, tá entendendo? A minha palavra. Já que não deu certo a congregação deles sair vice, cada um foi pro lado, então eu me mantive, tirei minha candidatura, com um pouquinho de força também, que o vereador não queria. Todos falavam, putz, Silvio é forte. E eu não achava essa força. Quem sou eu na hora do dia, entendeu? E eu sempre tava ali. Aí saiu a oportunidade, ou saiu eu, ou o meu irmão, que é o Macena, dentro de maçonaria, ia sair, tá entendendo? Aí ele falou, eu vou te apoiar. Eu falei, porra, então vamos embora. Fechou. Bora, então vamos sair conversando com as pessoas, a gente não tem dinheiro, você entendeu? Ainda vai fazer... Esse contato com o pessoal no universitário, como agente de saúde, esses contatos aí que você teve, facilitou porque na campanha você chegava, estou aqui, agora eu sou candidato. Na realidade, assim, na minha campanha eu acho que não sei, porque nas outras que eu trabalhei, como ajudava as pessoas, você não vê diferença. Mas eu tive uma facilidade de eles quererem estar comigo. Isso. Entendeu? Então, assim, não era aquele negócio forçado, então o cara vinha... Lógico, traição tem muito. Isso aí, a maioria das pessoas que você acha que vai votar, você não vota, tá entendendo? O cara que te liga para falar, me ajuda com isso aqui também não vai. Porque o cara que sabe, se ele entende qual que é o papel do vereador, ele não fica pedindo para você. Entendeu? E hoje em dia está muito banalizado isso, entendeu? Verdade. Muitas vezes eles acham que vereador é assistencialismo, né? Então não é isso. A gente tem que fazer coisa para melhorar a comunidade, para a gente ter melhor. Esta foi a retrospectiva de 2025 do Papo Sério. Em 2026 estaremos juntos novamente. Começa e não tem mais fim. Suas léguas dão volta ao mundo.